Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que muitos deixem seu amor esfriar, a chama de Cristo queima em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela Sua palavra. Envia, Pai, Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado, tudo possa ser entendido. Aceita essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos e Te adoramos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes a nossa empolgação, ela depende das coisas que acontecem à nossa volta. Quando a gente recebe uma notícia que a gente está esperando há muito tempo, como o nosso coração ele fica feliz. Porque por um instante parece que aquilo que nos preocupa simplesmente vai sumir e a nossa vida ela vai se tornar perfeita. Mas isso é apenas um momento, entre tantos outros momentos. A tribulação, ela sempre vai existir. Por mais que você acredite que talvez, se não faltasse recursos, se você tivesse com uma pessoa, de repente se o teu pai te ajudasse, se a tua mãe te ajudasse, se o seu marido te ajudasse, ou sei lá, se o teu patrão reconhecesse o seu esforço, sei lá, a gente cria tantas formas de merecimento, achando que isso de alguma forma fosse aliviar as coisas da nossa vida. Mas de repente você tá lá, compra o telefone que você quer, não sei, paga a dívida que você tem e resolve de alguma forma financeiramente a sua vida. E depois disso, o que você acha que vai acontecer? Se a gente olha na Bíblia, no livro de Reis, no Velho Testamento, diversos são os casos de reis que entraram e desagradaram ao Senhor. Por quê? Porque quando eles assumiram o reino, estava tudo muito bem. É fácil a gente dar glória a Deus dentro da igreja, é fácil falar que Deus é fiel quando tudo está muito bem. O problema é quando as coisas não estão. E nesse instante, muitos começam a desanimar. E normalmente, quando a gente tem um problema, a gente sempre encontra um culpado que não seja nós. Então essa ideia de colocar a culpa no outro, que o outro seja responsável pelo fracasso de mim mesmo. Todas as vezes que eu resolvi dormir, ao invés de me dedicar, gastar ao invés de guardar, falar ao invés de ficar em silêncio, e todas as vezes que eu fiz o que eu quis com a minha vida. Porém, a consequência não é minha. Ainda que eu governasse a minha vida, a culpa sempre é do outro. Pessoas assim, elas estão mortas, espiritualmente mortas. Porque Deus, ele não nos condena pelo fato de nós errarmos. O problema está no erro, em não reconhecer e não pedir perdão, e não saber que é errado e mudar de vida. Essa ideia de conviver com o erro, como se eu colocando o erro no outro, o erro deixasse de existir. O erro, ele permanece lá. E esse espírito do erro, ele usa da mentira, ele usa do engano, ele usa de tudo aquilo que é mal e perverso e que não vai permitir que a sua vida saia do lugar para te manter justamente nessa prisão. E você nem percebe. E com isso, o que vai acontecendo? O amor vai esfriando. E quem é o amor? É Deus. Eu vou parando de orar, vou parando de ir na igreja, ao invés de ouvir um louvor, eu prefiro ouvir, sei lá, uma música do mundo. E é claro que da mesma forma a gente olha Adão e Eva no paraíso, após ter cometido o pecado, né, de ter comido o fruto proibido, o que aconteceu? Quando eles ouvem que Deus está vindo, eles se escondem porque eles estavam nus. E é justamente isso quando a gente faz. Quando a gente está com o pecado na nossa mão, a gente se afasta de tudo aquilo que vem de Deus. Enquanto as pessoas que estão com a chama de Cristo queimando no seu coração procuram a luz, aqueles que estão com o pecado na mão, eles se afastam de Deus, eles combatem a mensagem de Cristo, então eles acabam não se interessando mais pelas coisas de Deus. E tudo aquilo que faz lembrar o Senhor. Quantas pessoas não cresceram dentro de uma igreja e hoje elas simplesmente estão desviadas porque quiseram experimentar o mundo. Não tem nada de errado nisso. Você é livre para tomar as decisões que quiser na sua vida e livre também para ficar com a consequência delas. Essa é a questão. Deus, ele não obriga ninguém a amar. Muito pelo contrário.
ele observa tudo em silêncio, apenas esperando o momento em que você resolva. Se vai continuar nisso, se vai voltar atrás, o que você vai fazer? Isso é a beleza de Deus. Enquanto nós tentamos a todo custo condicionar as pessoas, o que é o ciúme? É um condicionamento. Olha, se você olhar, vai ter punição. Se você fizer, vai acontecer isso. Deus, muito pelo contrário, ele não fala nada. Não fala nada, ele simplesmente deixa de falar. E o silêncio vazio da sua alma, muitas vezes é isso. É fruto das teus próprias escolhas, dos teus próprios passos. Se a gente lá em Mateus 24, versículo 10 a 13, a palavra diz assim: nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E às vezes a gente não entende a traição, o divórcio. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Jesus, ele já deixou isso escrito há 2000 anos atrás. Por abandonar a fé, está muito bem claro. Por viver distante de Deus, as pessoas vão trair e odiar umas às outras. Isso é fato. Então, se você olha aquela pessoa que você acabou de conhecer e você faz a pergunta básica: olha, você frequenta a igreja, tem costume de ler a Bíblia, vê se na palavra dele tem um tracinho de Deus, a esperança de Cristo. Não tem. Se essa pessoa te trair, não se surpreenda, porque o nosso Senhor ele já avisou. Ainda que nós, que buscamos a palavra de Deus e buscamos a sabedoria do Senhor, que temos temor, acabamos falhando, quanto mais aqueles que não têm. Nós não somos melhores que ninguém, mas se na nossa vida Deus não faz diferença, o Deus que a gente acredita é morto. E é justamente isso que a gente acredita. Então, se você vai começar um relacionamento, se você tem uma amizade com pessoas que não processam a mesma fé que você, elas vão acabar te traindo, elas vão acabar te enganando. E o mais importante, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A pergunta: onde você acha que vão estar esses falsos profetas? É dentro da igreja. É por interesse. É o evangelho da prosperidade. É o bezerro de ouro novo, entendeu? Não é, eu não sei, às vezes você ouve eu falando as coisas e não concorda, porque você concorda com o que os outros falam. Cristo deixou que falsos profetas teriam. Quem seriam eles? Quem tem interesse. É o que eu falo, a mensagem que eu prego eu não ganho nada. Eu não ganho por like que eu recebo, apesar de receber muitos likes. Muitos. Comentário então nem se fala. Você tem uma publicação que você pega ao longo do dia, tem 14 mil comentários. Você vai lá, tem 12 mil, 13 mil, 14 mil, em um dia. E não é por isso que eu posto ou que eu falo sobre o Senhor nem nada. Então não é por like, não é por curtida e não é por dinheiro. Eu prego por amor a Cristo, por saber o que Ele fez na minha vida. Agora, quantos fazem isso? Quantos pregam a mensagem sem interesse financeiro? Quantos fazem isso? E quantos não vão falar exatamente o que você quer ouvir? Simplesmente para pegar o que Ele quer desse evangelho. E quantas vezes eu não prego uma mensagem que eu perco seguidores? Com certeza, nem todo mundo suporta essa doutrina de Cristo. Porque se ainda tivesse lido dentro da Bíblia, ele não iria concordar. Por quê? Porque não é assim, não foi assim que eu aprendi. Cara, se você não aprendeu o que está escrito na Bíblia, tem alguma coisa de errado com quem você tem aprendido. E esse é o fato das coisas. Ou a gente acredita em Deus e no Evangelho de Deus e no Reino de Deus e aceita o que Jesus diz, ou você vai continuar aí pensando. O próprio pensamento é a dúvida, você só sente o que você pensa. Tudo aquilo que você aceita, você não pensa. É simples assim. E Deus diz: a maldade vai se espalhar tanto, mas tanto, que o amor de muitos esfriará. E essa é a nossa frase. Ainda que muitos deixem o amor esfriar, o nosso não. Nessa frase, Deus está dizendo muitos, não está dizendo todos. Então vão existir alguns que, por amor a Cristo, vão lutar por esse evangelho, vão lutar contra toda essa maldade, vão lutar para que os bons costumes possam vir. E não vai ser de dentro da igreja, não, vai ser justamente de fora.
E às vezes é você que está aí se sentindo sempre como um coitado, uma pessoa que não teve oportunidade de nada. É você que Deus quer. Porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E vem a melhor parte. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Você quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Você acha que a sua vida é só essa vida ou existe uma eternidade? Eu acho que existe uma eternidade, que essa vida é apenas uma passagem. Você quer ser salvo? Fique firme. Mantenha o amor, a fé e a esperança em tudo aquilo que Deus nos prometeu em primeiro lugar da sua vida. Mas aí a gente começa a perceber que também dentro da nossa vida tem momentos que a gente prefere não tomar um partido. E a partir do momento que você não se posiciona, eu sou neutro. Não, eu não gosto de falar de política, sabe? Não, a política é pros outros. Aprende apenas uma coisa. Se você não escolhe, alguém vai escolher por você. Se você tem a oportunidade de fazer algo bom para todo mundo, faça. Porque essa ideia de não se envolver, do tempo inteiro ser o neutro, o isento, não, isso eu não gosto. Você sabe o que Deus vai fazer com você? Por você ter essa postura? Você acha que Deus, quando Ele escolheu as pessoas, os primeiros discípulos, Ele escolheu por qual característica? Porque eles tinham personalidade. Você olha Pedro, rústico, bruto. Você olha Paulo, olha o próprio Tomé, que até na dúvida ele teve coragem de falar, eu duvido. E quantos não duvidaram e ficaram em silêncio? E é justamente Deus que é isso, alguém que se posicione. O próprio Judas, ele se posicionou. Essa é a questão, você precisa tomar uma posição. Essa ideia que você não tem posição e a posição que nós sempre temos que tomar é mediante ao comportamento e ao ensinamento de Deus. Você acha que Deus, quando Ele fez a vida, Ele fez em que sentido? Para que pegasse as pessoas que erraram na sexualidade e matassem essas crianças? Então um erro justifica a morte de outro. Então para que um seja feliz, o outro precisa morrer? Fez o errado, põe para adoção. Mas tem gente que defende isso, o meu corpo e as minhas regras, Você não tem direito sobre a vida de outra pessoa. Você não tem direito de matar ninguém. Você não tem o direito. Essa é a questão, você não tem o direito. E se você apoia quem defende isso, tem algum problema na tua fé, tem algum problema na tua vida, tem algum problema na tua cabeça. Porque isso não é certo. Lá em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus ele não se alegra com aqueles que não tomam partido, com aqueles que têm a oportunidade de amar e não amam, que têm a oportunidade de defender o certo e simplesmente se omite, que mente, que engana, que manipula, sempre baseado nos teus interesses, não nos interesses de Deus. Eu posso hoje, muitas vezes, não fazer aquilo que Deus quer, mas eu sei o que é certo e eu não vou defender o errado porque eu não consigo fazer o certo. E é através dessa transformação, e através dessa renovação, e através desse posicionamento, que o nosso amor, ao invés de estar frio, ele vai voltar a esquentar. Você pode estar decepcionado com a igreja, você pode estar decepcionado com a tua família, você pode achar que as pessoas têm a obrigação de te dar alguma coisa a mais do que você mesmo não conseguiu conquistar. Então você quer que alguém tire algo dele para dar por você, porque você não deu certo, você não fez o que era certo, você teve e não se precaveu. Cara, de verdade, para de reclamar. Para de reclamar. Deus vai colocar a pessoa que tiver que colocar, na hora que tiver que colocar, Ele vai dar o recurso que tiver que ter, do jeito que tiver que ter e do jeito que tiver que ser. Você não precisa escolher um e crucificar. Você não precisa perseguir pessoas, porque toda vez que você abre mão de confiar no Senhor e nos planos dEle, você está confiando no diabo, você está isento. Toda vez que você vê alguma coisa de errado e simplesmente, não é problema meu, a vida é do outro. É problema seu sim,
Porque se você estiver tomado pelo Espírito Santo, você não vai conseguir ficar quieto. Aquilo vira um comichão dentro da gente. O dia que você sentir isso, que você tem uma mensagem para entregar para alguém, e que não seja mensagem, ai, o Senhor tem um ministério para você, ai, o Senhor... Cara do céu, chega desse evangelho da prosperidade. É sempre material, é sempre coisa, é sempre ganhar. É ganhar. Se você olha na vida, a pessoa não tem nada, não consegue trabalhar para conquistar as suas coisas, não consegue, tem que depender do outro dar para você. Vive na miséria o tempo todo, é como se fosse um urubu que depende do outro morrer para poder sobreviver. Faz o teu. Faz do teu jeito. Faz aquilo que você sente, desde que seja o bem, tá ótimo, excelente. Essa vida não é ganhar muito nem pouco. Essa vida é uma vida para se viver com obediência ao Senhor. Senão não vale a pena. Chegar lá no fim e Deus vomitar você. Chegar lá no fim e olhar quantas vidas você poderia ter ajudado e não ajudou. E a gente faz de conta que o mundo que está à nossa volta não é nosso mundo. Que não existe favela, que não existe gente que mora na rua, que não existe pessoa que passa necessidade. Não, só existe você e as tuas roupas e o teu quarto e o teu planeta. Tem um mundo que está lá fora sendo sacrificado pela sua omissão. Tem pessoas que estão sofrendo que você poderia estar ajudando porque Deus deu recurso muito a mais do que você precisa e não ia te fazer falta nenhuma se ajudar alguém. Todo dia você pode ajudar alguém que não vai te faltar nada. Enquanto poucos têm a coragem de sair da sua vida um pouquinho, tem muita gente que está aí simplesmente assistindo. Sabe, se sente que é para comentar, se sente que é para falar, comenta, fala, dá teu testemunho. O testemunho, ele anima a igreja, ele aviva. Um lê, um fala, nossa, eu senti isso também, aconteceu isso na minha vida também. E a fé de um vai puxando e o outro que não acreditava falou, poxa, 3 pessoas estão falando a mesma coisa. Eu acho que isso é verdade. E assim a gente vai fortalecendo. Senão fica sempre uma voz solitária, pregando aos 4 ventos. E não é à toa que a gente olha na Bíblia e vê João Batista, que fazia justamente isso. É a voz que clamava no deserto e as pessoas iam lá para ouvir essa voz. Só que Deus, ele está aí, no conforto da tua casa, do teu lado, só olhando. E aí, vamos queimar? E aí, vamos incendiar? E aí, vamos parar de ser morno? Vamos esquentar? Toma partido, toma um lado, defende esse lado, deixa bem claro. Aqueles que são de Cristo, eles vão ser perseguidos. Se o seu medo é ser perseguido, louvado seja o Senhor, porque Deus deixou muito bem claro na palavra, nós vamos ser perseguidos, mas no final nós vamos vencer, por amor a Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a chama de Cristo queima dentro do seu coração, que a maldade, que os falsos profetas e tudo aquilo que não vem de Deus fique muito bem longe da nossa vida, que nós consigamos olhar através das palavras dele onde está a falha do evangelho que eles pregam e que o verdadeiro evangelho seja o que nós seguiremos em nossa vida. Deus abençoe, um bom dia.